Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Café no Box. Aqui nesse quadro eu respondo as maiores dúvidas dos meus seguidores e inscritos nesse canal que vocês me enviaram nas últimas semanas. Então, se você é dono ou dona de um box, estúdio OCT de qualquer modalidade e tem uma dúvida para mim, deixa ela aqui no comentário desse vídeo que pode ser a sua pergunta que eu vou responder nos próximos episódios. E além disso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto toda semana por aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no seu box, estúdio OCT. Vamos para a primeira pergunta do Café no Box de hoje, e a pessoa me perguntou o seguinte: Marcelo, eu tenho dificuldade para montar aula para grupos grandes, ou seja, muitas pessoas ao mesmo tempo. Me ajuda? Então vamos lá, uma dúvida sobre treinamento coletivo e conduzir aulas com muitas pessoas ao mesmo tempo. E o primeiro princípio dessa pergunta é que quanto mais pessoas tem nas suas aulas, tende que seja mais difícil também dar essa aula, porque são mais pessoas para você atender, corrigir, controlar o treino, tudo ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais pessoas você atender por horário, mais especializado você tem que ser em aulas coletivas, mais conhecimento você tem que ter em grupos para você conseguir dar um bom treino, respeitando a individualidade de cada aluno e as restrições de cada aluno. Porque isso é uma coisa que vai acontecer também em aulas coletivas, é que vão vir na sua aula pessoas diferentes. Então, pessoas que estão começando, pessoas avançadas, pessoas que têm lesão, restrição ou pessoas que querem treinar pesado. Isso é o motivo que torna a dificuldade em trabalhar em grupo, que eu tenho certeza que foi um dos motivos pelo qual essa pessoa perguntou. Agora vamos aqui responder essa pergunta, né? Tenho dificuldade em montar aulas em grupos. O que eu faço? O primeiro ponto é você entender que trabalhar com aulas coletivas é totalmente diferente do que trabalhar com aulas individuais. Você precisa entender isso, porque senão você vai querer montar um treino individual no treinamento coletivo. Isso era uma coisa que eu passava muito lá no início também. Eu queria dar um treino personalizado para muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso não funciona. Então o primeiro ponto para você ter facilidade em trabalhar em grupos é você aceitar isso e parar de montar treinos individuais. Você vai montar um treino coletivo. É um treino para todo mundo que vai naquele dia no seu box. E fazer isso não quer dizer que você não vai respeitar a individualidade do seu aluno. Você vai, mas você vai fazer as adaptações sempre no coletivo. Então, quando tem algum aluno que tem alguma restrição ou alguma limitação, você vai adaptar para esse aluno. Só que você não vai mudar o treino para esse aluno. Ele vai continuar fazendo o mesmo treino que todo mundo. Você ajusta somente aquele exercício ou aquela parte do treino que ele não consegue fazer. Só de você pensar dessa forma e lidar com um coletivo de forma coletiva, a sua vida no seu dia a dia vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir dar um treino coletivo com muito mais facilidade. Outra coisa que é importante você entender para conseguir trabalhar com aulas coletivas mais facilmente é em relação à sua estrutura e os seus equipamentos. Porque não tem jeito. Se você tem os equipamentos errados aí no seu espaço, você vai ter dificuldade para dar um treino. O seu equipamento tem total influência na sua facilidade ou dificuldade em cada uma das suas aulas. Aqui no meu estúdio atualmente, por exemplo, eu tenho muitos equipamentos dos mesmos aqui no meu espaço e isso me dá uma facilidade muito grande para trabalhar com 18 pessoas por horário, que é a quantidade de pessoas que eu atuo atualmente aqui no meu espaço. Se você está com dificuldade em dar aulas por aí, provavelmente é a sua estrutura ou os seus equipamentos. Então revisite isso. Aqui no meu canal tem vários vídeos sobre estruturas e equipamentos que você pode assistir que vai te ajudar, mas você precisa ajustar esse ponto que eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida. E o último ponto é você entender que quando você trabalha com um coletivo, é todos os alunos juntos. Então o aluno precisa começar a aula junto com a turma e terminar junto com a turma. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que você precisa ter um padrão no início e no término de cada uma das suas aulas. Então vamos dizer que você abre aí 6 da manhã. Deixe as aulas padronizadas, das 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9 e assim por diante. Se o aluno chegar às 7h30, por exemplo, ele não vai começar a treinar. Ele vai esperar a próxima aula que começa 8 horas ou 9 horas. Se você engessa o início e o término de uma aula assim, você vai ter controle. E quando a gente fala de treinamento coletivo, controle é muito importante. E aqui vem uma recomendação extra para você. Para te ajudar a fazer isso no seu espaço, é importante que você tenha um aplicativo de check-in para o aluno agendar a aula e cancelar a aula sem precisar ficar te mandando uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Então, com o aplicativo de check-in, você dá autonomia para os seus alunos reservarem as aulas e vai dar organização nas suas aulas coletivas. Além disso, o aplicativo de check-in vai ajudar a controlar o limite total de pessoas nas suas aulas. Eu recomendo fortemente que tenha um limite para você também não exceder e superlotar as suas aulas e dificultar ainda mais o seu dia a dia. Se você não tem um aplicativo de check-in, eu vou deixar na descrição desse vídeo a recomendação do sistema que eu uso, que tem o aplicativo de check-in que eu uso, para você implementar no seu espaço. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí no seu negócio. Finalizando então, siga todas essas recomendações que eu tenho certeza que vai facilitar muito o seu treinamento coletivo
coletivo e as suas aulas em grupo. Agora vamos para a segunda pergunta do episódio de hoje, mas antes, se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like para eu entender que esse vídeo te ajudou e esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta aqui, que é o seguinte: a pessoa me perguntou: Marcel, como eu posso diversificar os meus treinos sem ser circuitos? Então é uma pergunta que tem um pouquinho a ver também com a pergunta anterior, que é sobre treinamento coletivo, e como que faz para montar um treino para os nossos alunos sem ser circuito. Então, se você trabalha com aulas coletivas, provavelmente, se você errou nos mesmos pontos que eu falei na pergunta anterior, sobre controle de aula, dar um treino personalizado, ou na sua estrutura e equipamentos, se você errou nesses 3 pontos, provavelmente você vai ficar passando somente circuito para os seus alunos, porque o circuito é uma forma de trabalhar com as suas aulas que resolve esses problemas. Se você tem poucos equipamentos ou equipamentos errados, o circuito ajuda. Se você trabalha de maneira personalizada, montando um treino para cada aluno, o circuito pode dar uma ajudada também. Mas você não pode ficar preso em circuitos, porque isso é muito ruim para o seu espaço, porque atrapalha na sua fidelização, no resultado do aluno e na experiência que o aluno tem nas suas aulas. Então eu recomendo fortemente que você varie os seus treinos sem ser circuito. E como que a gente faz isso? A primeiro ponto é você entender que existem várias formas de passar os seus treinos sem ser circuito. Então o conhecimento vai libertar você, vai fazer você aprender outras dinâmicas de treino. Por exemplo, existe o Tabata, pirâmide decrescente, pirâmide crescente, séries por tempo, séries por repetições. São várias estruturas diferentes que você pode aprender que vai substituir o circuito. Só que para você implementar essas outras estruturas, você precisa também resolver os pontos que eu falei na pergunta anterior. Você precisa ter um aplicativo de check-in para controlar suas aulas. Você precisa montar um treino em grupo para conseguir controlar os alunos da sua sala e também ter os equipamentos corretos. A principal vertente que faz você não montar treinos em circuitos o tempo todo são os seus equipamentos. Então você precisa ter uma escala de equipamento, ou seja, comprar vários equipamentos do mesmo para você conseguir trabalhar com aulas coletivas e outras estruturas de treino. Então você vai aí comprar um halter, você compra muitos halteres, muitos halteres e kettlebells de cada carga. Então aqui no meu estúdio, por exemplo, kettlebell de 4 quilos, eu tenho 8, kettlebell de 6 quilos, eu tenho 8, kettlebell de 8 quilos, eu tenho 6. Então, ou seja, eu tenho muitos kettlebells de cada carga. Isso facilita eu montar outras estruturas sem ser circuito, porque eu não preciso ficar deixando cada aluno numa estação. Eu consigo, por exemplo, fazer uma dinâmica onde tem 18 pessoas, todo mundo com kettlebell e todo mundo fazendo junto uma dinâmica. Ou fazendo por repetição, ou por tempo, ou por pirâmide, porque o equipamento me possibilitou isso. Quando eu não tinha escala de equipamento, eu também ficava muito preso em circuito e não tinha muita diversidade nos meus treinos. Então, respondendo a pergunta, escale os seus equipamentos que você vai conseguir passar outras estruturas sem ser circuitos. Então, essas foram as perguntas do episódio de hoje do Café no Box. Se você tem problemas com aulas coletivas e quer melhorar os seus treinos, eu tenho certeza que esse episódio te ajudou. Novamente, se você tem uma dúvida para mim e quer que eu responda a sua pergunta nos próximos episódios, deixa aqui a sua pergunta nos comentários que eu posso responder você. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo que eu posto toda semana. E o último recado, e inclusive é um convite que eu deixo aqui para você, se você tem um box Studio CT e sente que o seu espaço está travado, não está conseguindo crescer, aumentar a quantidade de alunos e faturamento, provavelmente tem algum bloqueio invisível que você não está enxergando. Se você quer entender o que pode fazer você ir para um próximo nível, eu quero deixar aqui para você um convite para fazer um diagnóstico gratuito com a minha equipe para a gente te ajudar a dar clareza dos próximos passos do seu negócio. Para você agendar uma sessão de diagnóstico do seu negócio, basta clicar aqui na descrição desse vídeo no link de diagnóstico, que a gente vai adorar te conhecer e entender como é que a gente pode te ajudar para você ir para um próximo nível, aumentar o seu faturamento e conseguir mais alunos ativos. Então, vejo você no próximo episódio do Café no Box.